Quantas vezes ainda teremos que sangrar para entender que a nossa dor sempre falou mais alto que o nosso esquecimento? Desde o Egito até as Américas, o povo de Yah sempre foi marcado com o ferro do cativeiro. Não porque Yah nos odiou, mas porque nos amou demais para nos deixar viver como os pagãos. A escravidão nunca foi apenas uma tragédia. Foi um sinal gravado na história, nas costas marcadas, nos cânticos de resistência, nos olhos que ainda choram por Sião. Mas o tempo chegou, o tempo em que os escravos se lembrarão do seu Elohim, o tempo em que as correntes cairão, e o nome de Yah voltará a ecoar na África e nos 4 cantos do mundo. Este não é apenas mais um vídeo, é um chamado profético, é um grito de libertação, é um eco dos nossos antepassados clamando por justiça e despertar. O que estás prestes a ouvir é a verdade que o mundo tentou enterrar. Meu povo, quantas vezes o Altíssimo precisou permitir a dor, para que nós voltássemos para Ele? Desde os tempos antigos, a escravidão sempre foi um sinal, um alerta, uma mensagem direta do Eterno ao seu povo. Não como castigo cruel, mas como uma chamada ao arrependimento, um lembrete divino de que somos povo escolhido e que não podemos viver como as outras nações. A escravidão de Israel, no Egito, não começou por acaso. Ela foi o espelho do pecado de um povo que havia esquecido seu Elohim. E o mesmo aconteceu conosco, os filhos dispersos de Sião, espalhados por toda a África, pelas Américas, pelo Caribe, levados em navios, acorrentados, vendidos como mercadoria, exatamente como profetizado em Deuteronômio 28:68. E Yah te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás, e ali sereis vendidos como escravos, mas não haverá quem vos compre. Esse Egito não era o mesmo do faraó, era o Egito espiritual, as terras da escravidão moderna. E o sinal foi claro, somente o verdadeiro Israel passaria por isso. Nenhum outro povo foi levado em cativeiro por mar, vendido em massa, separado das suas famílias, proibido de falar a sua língua ou adorar o seu Deus. Mas até na dor, o Eterno não nos abandonou, porque a dor, para o povo de Yah, é também o ventre da libertação. Foi no Egito que o Altíssimo levantou Moisés. Foi no cativeiro que nasceram os libertadores, os profetas, os salmos de esperança. E é também neste tempo moderno, no meio da opressão, da mentira e da alienação, que Yah está levantando a nova geração de libertos. Os filhos e filhas que vão se lembrar quem são. Sim, meu irmão, minha irmã, a escravidão foi o sinal da nossa queda, mas também será o sinal da nossa redenção. Porque o mesmo Elohim que permitiu o cativeiro também prometeu, ainda que te espalhem até os confins da terra, dali te ajuntarei e te trarei de volta à tua herança. Deuteronômio 34. A escravidão não foi o fim da história, foi o início da promessa se cumprindo. Hoje, quando o mundo nos olha e nos chama de nada, o céu nos chama de filhos do reino. Quando o sistema tenta apagar nossa identidade, o Espírito de Yah sussurra dentro de nós. Tu és Israel, o meu servo, aquele em quem me gloriarei. Isaías 49:3. Sim, fomos chicoteados, humilhados, colonizados, crucificados pela mentira. Mas o ouro também é provado pelo fogo. E o fogo da escravidão foi o teste que nos purificou para reinar com o Messias. Mas ai daqueles que continuam a negar essa verdade. Ai dos falsos pastores que pregam libertação, mas escondem o verdadeiro povo cativo. Ai dos teólogos que vestiram os europeus de escolhidos, enquanto chamavam os africanos de malditos. O Eterno viu, o Eterno ouviu, e o tempo da restituição chegou. Agora, os ossos secos estão se juntando. As vozes que antes eram silenciadas estão se levantando. Aqueles que foram escravizados se lembrarão do nome do seu Elohim. E o mundo inteiro saberá que Yah sempre teve um povo, e esse povo tem pele negra, alma forte e promessa eterna. Meu irmão, minha irmã, não desprezes o sofrimento dos teus antepassados. Cada lágrima deles foi uma semente plantada na terra da promessa. Cada corrente quebrada foi um sinal de libertação chegando. Por isso, não tenhas vergonha da tua história. Abraça-a, entende-a
e volta para o teu Criador, porque a escravidão foi o sinal da queda, mas o despertar é o sinal da redenção. Levanta-te, Sião, tua hora chegou. As correntes caíram, e o Espírito do Eterno está te chamando, porque os que foram escravos governarão com o Cordeiro, e os que foram humilhados herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo.